Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você fala sobre pornografia, efeitos causados ou só sobre a indústria em si? Comecei a falar um pouco mais agora com, o Bilinski que veio aqui, ele falou que era contra e eu comecei a ter mais visão sobre isso agora. Agora que eu tô começando a refletir mais sobre. E olha que interessante. Você percebe uma diferença na minha própria. Eu tenho rigorosamente a mesma opinião do Paulo. Mas eu vou expô-la da maneira diametralmente oposta. Porque, por exemplo, eu nunca falaria que eu sou contra a pornografia. Eu posso falar que a minha opinião é essa, mas eu vou fazer o quê? Eu vou proibir o consumo? Ele falou que ele é contra, mas ele também não é radical, que acabem os filmes, que queimem as atrizes, sei lá. Ele falou dos malefícios, que acho que é o que você defende também, da punheta. Não, ele defende, ele é diferente, porque pelo que eu vi, você também a punheta, no caso, seria um pecado, é isso? Como católico, sim, não é? Mas ele é a favor da punheta, ele só não é a favor da pornografia. É aquela coisa de ficar... Realmente, ele é a favor da punheta mais chata do mundo, né? Da Heineken Zero. Eu sou a favor da Heineken Zero, da cerveja sem álcool. Eu sou a favor da punheta sem putaria. Aquela coisa de ficar... Ele falou do lance da dopamina, que é a mesma coisa que quando você joga muito, também libera. Então, a pornografia desmedida também é assim. Olha a diferença. Como o comunicador acaba trazendo uma posição onde as pessoas se sentem mais confortáveis a dialogar. Quero você a favor ou contra a pornografia, eu vou falar assim, olha, eu acho que existem riscos que nós estamos colocando debaixo do tapete. Eu acho que nós não discutimos o assunto com maturidade. Eu acho que houve uma primeira abordagem muito ruim, muito danosa, por parte, inclusive de cenários da própria igreja, do tipo, se você bater punheta, eu vou amarrar sua mão, vou te prender, vai fazer mal, vai nascer pelo na sua mão, é pecado, e é mesmo. Mas se você não tem uma abordagem, se você não tem vida espiritual, não adianta você apontar o que é pecado nas outras pessoas. E não adianta você exigir um rigor espiritual de alguém que não tem uma vida espiritual, como se todos fossem São Franciscos, não é? Caso contrário, Cristo não estaria andando com quem? Justamente com as pessoas que a maioria condenava. E eu vou falar o seguinte... Existem grandes problemas que não são tratados, ou porque as pessoas não querem tratar, ou porque prejudica a indústria de alguma maneira, ou porque prejudica algumas agendas que são naturalmente mais predispostas a esse comportamento mais liberal. Eu gosto de começar sempre dividindo, na minha opinião, o tema se torna um clubismo. Você tem de um lado... As pessoas que defendem que punheta só faz bem. Sempre tem uma sexóloga que fala, não, porque aí melhora a sua próstata, e aí melhora a sua pressão, e aí melhora o seu orgasmo, a mulher se entende melhor, a mulher consegue entender melhor o seu orgasmo, o cara entende como é o peru dele. E do outro lado você tem os caras falando, vai pro inferno, se bater punheta demais já era, isso daí é uma doença. E ninguém está disposto a sentar no centro da mesa e conversar, mas vamos tentar entender que posição é essa. Digamos que nesse momento eu estou abrindo mão temporariamente da minha posição religiosa pessoal. Tá. Não estou falando aqui como católico. Inclusive... Claro, é bom você esclarecer isso, senão... Não, a pessoa está meio acostumado já. É que tem muita gente que não me conhece, né? E deve estar olhando, quem é esse cara? Ele é pastor, é sexólogo ou ele é vendedor de cursos digitais? Bem-vindo ao meu perfil. Retirando o caráter religioso, até porque para discutir como sociedade é preciso que nós retiremos o caráter religioso em algumas discussões, caso contrário, a gente nunca vai chegar a acordo algum, né? Não dá para restabelecer a teocracia aqui. Aí eu faria uma piadinha do tipo, infelizmente, né? E todo mundo me cancelaria. Mas eu costumo dizer que você não pode chamar tudo de punheta. Você não pode chamar tudo de masturbação, você não pode chamar tudo de pornografia. Em alguns stories eu defendo que existe um muro que divide o sujeito saudável, casado, com filhos, com esposa, que está
trabalhando, vivendo a vida, e de repente a mulher dele tá lá com a dor de cabeça que ela sente, e o cara foi tomar banho, bateu uma punhetinha, pegou o Pornhub, viu um videozinho no celular, bateu uma punheta, deitou pra dormir, amanhã, 6 horas da manhã, o cara tava na academia, foi trabalhar e viver a vida. É assim que boa parte das pessoas vivem a vida. Desse jeito. Agora, existe um mal muito grande quando a pornografia se torna um escape, uma fuga, um remédio que nunca é remédio. E que é a mesma forma que acontece quando você bebe muito, quando você fuma muito, quando você cheira muita cocaína. O problema é que a pornografia ela é gratuita, disponível e irrefreável. E a nossa geração ela tem um problema a mais. A pornografia ela é acessada justamente através do dispositivo que nossos filhos ganham com 5 anos de idade. Nós sequer temos materiais o suficiente que atestem os perigos e os danos causados por exposição precoce de pornografia. Então, primeiro, meus filhos nem têm celular. E poderia ser um podcast só sobre como eu acredito que telas são prejudiciais ao extremo para as crianças. Desde crianças neuroatípicas até crianças comuns. Eu não acredito, para os meus filhos, vocês façam o que vocês quiserem para o filho de vocês, eu não acredito que meus filhos devam e estejam 4, 5 horas por dia com tablets na mão. Toda vez que você fala disso, sempre aparece alguém. Ah, mas e a mãe que não tem ajuda? E é isso, e você não lembra que sua avó com 11 filhos não tinha ajuda? Mas eu entendo essa moça. Sim, mas mais uma vez, você não está impondo que as pessoas façam isso. Você só eu só está estou falando, meu filho não tem. Acredita. Só estou falando, meu filho não tem, minha pátria é minha família. Uma frase que foi anterior a essa, né? Minha pátria é minha família, veio de faça o que quiser e arque com as consequências. Eu postava o Michael Phelps assim, porque ele é legal, ele ficou olhando pra cima. Faça o que quiser e arque com as consequências, cara. Quer dar tablet pro teu filho? Faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser. Eu vi um irmão dentro de casa sendo alimentado por anos apenas com nuggets, salsicha e farofa. A vida inteira, assim. Faça o que você quiser, mas mais cedo ou mais tarde, todos nós sentaremos numa mesa e teremos o nosso banquete de consequências. É inevitável. Você vai comer e você vai ter que engolir o que tá ali disposto pra você. E a pornografia, ela tem essa questão. Eu não esqueço agora. E é engraçado porque o tema tá vindo muito forte, principalmente lá fora. Você vê muitos podcasts falando sobre isso, né? Inclusive tem um podcast do Mike Tyson, se não me engano, em que um ator fala que ele lembra da primeira vez que a filha dele teve acesso à pornografia. E era uma mocinha, uma criancinha muito pequena. Eu olho pra aqui e falo, meu Deus do céu, imagina se fosse minha filha, meu filho. E aí um garoto mais velho, no ônibus escolar, ele pegou o celular e falou, você tá vendo isso daqui? E mostrou uma cena de sexo pesado pra criança. E o que me marcou é que ele falou, eu olhei pros olhos da minha filha e alguma coisa havia mudado. Tem horas que as pessoas menos sensíveis, e geralmente não são as que são pais ou mães, falam, que frescura, todo mundo viu isso. E aí eu que trabalho na indústria também tenho medo disso, sinceramente. Me assusta, porque eu cresci numa época que eu fui ver filme depois dos 20 anos e nunca fui uma consumidora. Tipo, olhava por acaso quando estava num motel e estava passando. E realmente pensar na possibilidade que isso pode vir para minha filha antes do que deveria é assustador. Eu posso até falar da minha relação, como eu conheci pornografia, esse tipo de coisa. É um tema que realmente eu gosto muito de falar. Porque eu acho que as pessoas falam com pouca coragem. O que é a pouca coragem que eu falo? A pouca coragem é você abraçar a sua bandeira e defender ela, apenas ela, sem nenhum direito de pensar a respeito do outro lado. Eu gosto de estar na trincheira, eu gosto de estar muito perto, eu brinco que eu sou o Boulos da direita, né? Os caras estão no máximo da fronteira ali. Eu gosto de estar do outro lado. E quando alguém fala que isso é bobagem, e quando alguém levanta, por exemplo, que nós vimos, eu lembro até hoje da primeira Playboy que eu tive. Eu pedi pro meu pai durante muito tempo, e meu pai, não. E eu lembro que ele me deu a Playboy da Carla Pérez, uma Playboy de capa branca, que tinha a Carla Pérez de lado, ela tinha um aplique enorme. Eu falei, a Playboy da Carla Pérez. E eu nem queria. Eu só pedi porque meus amigos estavam comprando. Você tinha quantos anos?
Tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. É engraçado porque há uns 20 e tantos anos atrás a própria iniciação sexual do menino no Nordeste era bem diferente também, né? Era bem mais precoce. Eu não sei como era no Sul, por isso eu não posso falar, no Sudeste. E aí vem a questão. Eu tinha aquela revista. E o máximo de exposição pornográfica que eu tinha era aquele conjunto de imagens que estavam dentro de uma revista. Você lembra quais eram as fotos que existiam dentro de uma Playboy? Eram fotos, aparecia até a parte de baixo, mas acho que não era de perna aberta, nem nada do tipo. Era isso. No máximo... Nudes, né? Eram nudes e nem de perna aberta. Hoje é o TikTok. É o TikTok hoje. Então, assim, o garoto ele tinha contato com uma exposição de um nível de pornografia que era bem diferente do de hoje. E aí você não tem um outro ponto, que é um ponto que causa um prejuízo enorme naquele sujeito que está viciado ou se viciando em consumo pornográfico. Você não tem efeito de troca de tela. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O maior caráter que causa vício, o maior caráter que desregula a injeção de dopamina é você fazer o efeito de troca de tela. E se você está assistindo esse podcast agora e você consome pornografia com frequência, você sabe, e você quer saber se você está exagerando no consumo de pornografia, é só fazer um exercício básico. Investigar se você possui 2 características típicas. A primeira característica, não assistir vídeos até o fim. Você fica um efeito de troca. Você clica, assiste um pouco, troca, clica, assiste um pouco, troca, clica, troca de tela. Porque a dopamina é injetada na troca. Eu já cheguei a abrir, 20 abas. Caralho. É porque, cara, mas é coisa que qualquer moleque sabe. Você tinha tipos específicos, assim, procurava... Então, eu nunca fui um consumidor muito assíduo. E para pensar, se eu não era um consumidor muito assíduo, se eu era um cara que via pornografia 2 vezes por semana e eu tinha troca de tela de ter 20 abinhas ali no Chrome, versão anônima, que fica escurinha. Imagina os caras que batiam. Eu conheci cara que batia 10 punhetas por dia. 12, 15, passava o dia todo. Então, assim, se você tem efeito de troca de tela, você abre várias abazinhas, você fica clicando no botão do meio do mouse, que é que abre a tela automático lá em cima, é um sinal, é um primeiro sinal de que você talvez esteja consumindo pornografia demais, porque o prazer está na troca das imagens antes de chegar ao final e você gozar. E o segundo ponto é se você está fazendo seleção de thumb. Você tem mais prazer ficando olhando as thumbs e achando que todos os conteúdos do Pornhub você já viu. Nossa, eu já vi todos aqui, eu conheço todas as meninas que tem aqui. Você passa mais tempo na thumb que vendo o vídeo. É um outro sinal. E aí você deixa de fazer o consumo de pornografia dos 5 minutos, que é o cara casado do primeiro exemplo, e você pisca o olho e você consome 2 horas por dia. E você cria um ritual. Quando eu chego em casa, ao final do dia, eu vou lá, e você percebe 2 horas. E de repente você está pensando nisso no meio do trabalho. E você está olhando, fazendo reunião, olhando o vídeo no plano de fundo. Eu lembro que uma vez eu fui atender um cliente e a gente estava falando sobre contratos. E era uma conversa bem longa, meio técnica. E no meio do contrato esse cara pegou o celular, um tiozão, família, casado, várias lojas. O tiozão pegou o celular, começou a ver um videozão de um cara bombando numa mulher de 4. Olha lá, ó, isso daqui, ó. Isso é bom, porque assim, do nada, o cara dá play e já sobe. Vídeo de tiozão, assim. Tipo, brasileirinhas, assim, já no talo. Aí o cara... Pô, que é isso? Tá vendo isso aqui, ó? É bom pra dar uma alta na testo. O que ele estava chamando de alta da testo já é um sinal claro de dopamina desregulada. Ele precisava daquela injeção, aí ele viu rapidamente aquilo e guardou. Não duvide que esse cara faz isso várias vezes por dia. E aí o que acontece? É uma droga. Eu tô usando a palavra droga de maneira bem elástica aqui, só para ilustrar. É uma droga altamente viciante, ela é de graça, ela é infinita, ela pode ser acessada a qualquer lugar, as crianças estão dispostas a investigarem isso com bem mais vontade do que a gente acredita. É só vocês tentarem lembrar o que vocês estariam fazendo no Pornhub se vocês tivessem acesso a elas com 8 anos de idade. E com potencial destruidor
da sua própria saúde enorme. Se você bate punheta 5 vezes, 6 vezes por dia, acredite, você não vai conseguir gozar com a tua mulher. E por mais que você ache que você consegue, é porque você tem 20 anos de idade, 22, 23, 24. Mas haverá prejuízo a longo prazo. É só olhar aqueles documentários que mostram como é a vida sexual do cara que é ator pornô. Não tem ninguém natural ali, vivendo feliz. Existe um momento onde o cara entra num buraco escuro, que ele tem que fazer uma opção, e aí o cara vai seguindo uma função, ou utilizando os Viagra da vida, ou vai usando droga pra caramba, enfim. Agora imagine você do outro lado, uma criança desde os 8 nascendo com essa concepção. Aí vem um outro ponto.